estou hoje com Guilherme Valadares, que é estrategista em mídias sociais. Nós estamos conversando sobre o desafio de conhecer as redes sociais e aprender a usá-las para o mercado de trabalho. Com o avanço da internet e a chegada das redes sociais, mudam as relações pessoais e, é claro, também a forma de trabalhar, como nós veremos nessa matéria agora. Horas no trânsito, impaciência, atrasos. São apenas algumas dificuldades enfrentadas nos grandes centros urbanos. Uma pesquisa realizada pela ONG Market Analysis revelou que 23% dos funcionários das empresas privadas trabalham atualmente em suas casas. O home office, como é conhecido, vem sendo apontado como uma das soluções para fugir do estresse do trânsito. A experiência de não ter que enfrentar o trânsito diariamente em São Paulo é maravilhosa. Você consegue escapar de muitos motivos que fazem com que você se estresse, perca tempo e acaba se exasperando e não conseguindo se concentrar direito no trabalho. Alexandre Nagaki é um exemplo de que essa mudança tem dado certo. Além de ter mais qualidade de vida, ele diz que as redes sociais são muito importantes para esse modelo de trabalho. Eu uso as redes sociais para pesquisar informações referentes a todas as consultorias e textos que eu escrevo, para contratar profissionais. Então eu uso muito LinkedIn, Twitter, Foursquare para me informar a respeito do que esses profissionais estão fazendo, qual que é a cultura geral que eles possuem, etc. E para fazer networking. A grande vantagem de trabalhar em casa é o fato de que você não precisa ficar se deslocando para lá e para cá. Então você consegue se concentrar na sua atividade em si. Desvantagem é que, primeiro, você não necessariamente acaba encontrando fisicamente as pessoas. Isso dá muita diferença na hora em que você, por exemplo, trabalha com ideias. Outro problema, você acaba trabalhando até altas horas da madrugada, perdendo a noção. Você não consegue meio que diferenciar o que é trabalho do que é lazer, o que é realmente ficar em casa no ócio criativo. Essa tendência mundial tem se consolidado, mas para que esse modelo funcione com eficácia e traga bons resultados, é necessário entender quais as áreas e os perfis de profissionais que se encaixam nesse modelo de trabalho. Bom, você viu aí a história do Alexandre Nagaki e a gente sabe que tem muitas pessoas, né, Guilherme, vivendo essa mesma situação, trabalhando em casa e utilizando bem as redes sociais com inteligência, vamos dizer assim, né? Sim, tem um aspecto interessante nisso que vai além das redes sociais. Pensa no universo digital como um todo. Qualquer pessoa que possa fazer a entrega, que é o trabalho dela, por meio da web, ou por meio integrando o que ela faz no desktop com a web, é passível de se trabalhar em casa hoje. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é um editor de um grande blog de tecnologia, ele é editor-chefe. E ele trabalha a maioria do tempo em home office e ele anda em São Paulo de bicicleta. Nossa. Como ele tem uma baixíssima necessidade de locomoção, ele anda de bike e metrô quando necessário. Será que a gente pode dizer que o home office seria o futuro da melhoria do trânsito da cidade, Guilherme? Eu não sei se chegaria a tanto. Eu acho que é bastante ambicioso pensar que seria né? a melhoria do trânsito. Eu acho que é uma solução possível para as pessoas. Eu acho que ela auxilia mais o trânsito à medida em que ela permite circular mais informações de maneira mais rápida. Por exemplo, você consegue descobrir pontos de congestionamento mais rápido, você consegue ter hoje em tempo real no seu telefone não só um GPS, mas saber, olha, onde é o melhor caminho. Você consegue pelo Twitter descobrir pontos de congestionamento. Você chega a descobrir pontos de blitz, de outras coisas, de lei seca, por exemplo, via Twitter. Então, tudo que se baseia em circulação da informação pode ser auxiliado pelas mídias sociais hoje, dentre elas o transporte. E sem contar que também eu acho que trabalhar em casa é uma coisa assim, é como o Alexandre falou ali na entrevista, né? Tem os pontos negativos, mas o ponto positivo é você não enfrentar esse trânsito, congestionamento e de repente poder estar em casa mesmo. Como o nosso assunto são as redes sociais no mercado de trabalho, eu te pergunto, como utilizar então as redes sociais para você fazer o melhor como um profissional? Quer dizer, para você se divulgar, porque a gente sabe que tem muitos trabalhos hoje feitos em casa assim, que são profissionais liberais, que trabalham nessa área muito próxima também das redes sociais, né? O que fazer? Como otimizar melhor essa ferramenta? Essa é uma pergunta excelente. Pelo seguinte, as pessoas, quando elas fazem todo o processo de seleção, elas estão interessadas em competência, em autoridade, em credibilidade, em uma pessoa que saiba transitar sobre um certo tema. Você escrevendo sobre, você expondo, você conversando, estabelecendo conversações dentro das mídias sociais sobre a sua área profissional, você consegue criar essas conexões. Por exemplo, um outro amigo meu, ele tinha um site inteiro baseado em falar das novas campanhas de publicidade, que era a área dele. Sim. Então ele pegava as campanhas, ele comentava, ele colocava insights de estratégia, ele comentava estudos.
Então, dentro disso, ele foi adquirindo fãs. Ele não começou como um expert, ele começou como um Zé Ninguém. Ocasional, né? Mas ele foi se envolvendo, ele foi expandindo a presença dele online. Esse conceito é um conceito-chave muito importante, a presença online. Então, à medida que você vai criando a sua RL com mais força, você vai expondo o seu trabalho, seja ele por meio de textos, vídeos ou fotos, você está construindo autoridade. Então, de repente, quando alguém quiser te contratar, a pessoa ela vai ver o seu trabalho, ela vai ver o tipo de conversação na qual você já está engajado e mais liderando, chancelando. E isso poupa um trabalho enorme, porque de repente o contratador vai pensar, olha, esse cara ele já faz o que eu quero e mais. Puxa. Então, isso chega a inverter o ciclo de contratação. A empresa ela pode ir atrás da pessoa, porque ela enxerga ali a qualificação exata que ela quer. Então, ao invés da pessoa fazer o movimento de ir até as empresas ou até os locais onde elas serão contratadas, acontece esse outro caminho, porque ela já tem uma autoridade estabelecida. É importante pontuar que isso leva tempo, leva disciplina, mas há de dar retornos. Eu conheço uma série de pessoas que conseguiram posições, melhores salários justamente por ter uma presença online. E se destacar numa rede social, né? Que a gente vê que essas pessoas que vão postando coisas interessantes, inteligentes também vão se destacando, né? E o destaque não necessariamente com aquela coisa de bombar. Porque você tem o seu nicho. Então, de repente, você tem 2 comentários no seu artigo, mas são 2 comentários de pessoas que importam na sua área. Entendi. Esse é o destaque que você busca. Pra você, né, não se deve pensar unicamente em bombar, em viralizar. Isso é uma falácia, induz a um erro de buscar o mais fácil, de não produzir conteúdo original, de não produzir conversas mais qualificadas. Legal. Então, para quem está em busca de construir a presença profissional, pensar sempre em conteúdo qualificado. Beleza, olha aí. Agora, tem alguma rede social que você acha assim que dá mais status para fazer isso? Porque hoje nós temos algumas redes sociais aqui no Brasil e tem algumas que o pessoal fala, mas você está nessa rede social? Então, tem aquela velha coisa que as pessoas falam de orcutização do Twitter, orcutização do Facebook. Eu acredito que essas ondas de migração, elas estão ligadas mais ao tempo de vida útil das plataformas. Por exemplo, hoje se fala em uma migração do Orkut para o Facebook. Existe uma certa aura de status, mas por trás disso, a verdadeira história do Facebook é a história de uma plataforma de redes sociais mais bem montada, mais bem pensada, mais bem estruturada para o longo prazo. Ela tem um chassi mais bem arregimentado, mais bem estruturado. Então, eu acredito que tem uma série de redes que tem estão mirando no longo prazo, como o LinkedIn, o Facebook, algumas outras de conteúdo, como eu tinha falado antes do DeviantArt, algumas redes de blogs. Elas estão mirando na função que elas têm, uma função mais social. E acredito que, estando nessas redes, a questão a ser pensada não é o status. A questão é, faça uma boa curadoria do seu perfil. Entenda que a presença online não é só o seu perfil, é o que você fala no Twitter, é o que você fala no Facebook. Se você tem um blogger, um Tumblr, algum outro tipo de portfólio online, isso vai pesar ainda mais, porque isso é uma demonstração do seu trabalho. Então, pensar nessa coisa composta, em ter consistência, me parece muito mais interessante do que algo fugaz, como pensar, essa rede dá ou não me dá status. Isso por si só já é um pensamento bobo, a meu ver. Bom, então, no próximo bloco, o povo fala e com certeza faz muitas perguntas aqui para o nosso convidado. Aí nós voltamos já já.